estão aqui para acompanhar o que vai acontecer hoje, tá? Sem direito à fala, nem a perguntas, né? Então, vocês estão para acompanhar esse processo que a gente vai iniciar agora, ok? Então, hoje são 6 de fevereiro, são 6, 3 e 15 e 10, tá? Às 15h10. Eu, Aline Marques Monte, com o número do conselho aqui, 09578, faço a abertura, enquanto presidente da Comissão Eleitoral Regional, da segunda reunião da SER Piauí, convocada em virtude da impugnação promovida por Dr. Francisco Lima Júnior, candidato à presidência pela chapa do Piauí Palumu, em face da chapa Equilíbrio com Inovação. Resiste a participação dos membros da SER, Dr. Manuel de Moura Filho, vice-presidente dessa comissão, Dr. Raimundo Alves Neto, nosso secretário, e os auxiliares administrativos e jurídicos, né, Dr. Assi Avelino do Lago Filho, OAB Piauí, e a doutora Micaela Rocha Albuquerque, também OAB Piauí. Resiste também a presença dos representantes da chapa, Francisco Lima Júnior, tá? E o doutor João, assim como os representantes, né, que aqui estão, tá? Não tem o nome de vocês aqui, mas todos serão registrados na ata. Certo? Informamos que a presente reunião está sendo gravada, tá? E chamamos a atenção de que, embora permitido o acompanhamento dessa reunião, como foi dito anteriormente, por ser representante da chapa, não será oportuno espaço para sustentações orais, debates ou interrupções. Informo ainda que, conforme o artigo 331 do Código Penal, é crime o ato de desacatar funcionário público ou aquele funcionário que esteja no exercício daquela função, devendo a configuração de desacato no âmbito do exercício público federal ser encaminhada à Polícia Federal. Também quero informar que estamos sem internet aqui no nosso prédio, no nosso sede, e por esse motivo a gente não está com a documentação já escrita, né, para vocês estarem assinando aqui, tá? Mas que tudo vai ser digitalizado e tanto vocês como a gente serão registrados com a presença de todos aqui nessa reunião. Então, o relatório de que se trata hoje aqui trata-se da impugnação promovida por Francisco Lima Júnior, candidato à presidência pela chapa do Piauí Palumu, em face da chapa Equilíbrio com Inovação. O impugnante alega que os 16 candidatos da chapa impugnada deixaram de apresentar a certidão de idoneidade do TCU, Tribunal de Contas da União, indo de encontro ao artigo 17, a linha D, da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, na Lei 1298 de 2019, que, segundo expõe, deve estar vinculada ao edital de convocação da Assembleia Geral Eleitoral, publicado no dia 5 de janeiro de 2024 e no Diário Oficial da União. Recebida a impugnação, em 1º de fevereiro de 2024, o representante da chapa Equilíbrio com Inovação foi, no mesmo dia, citado para apresentar a manifestação conforme o ofício 8 de 2024. SER Piauí, CRMV Piauí, pelo sistema. Apresentada a defesa, tempestivamente, em 5 de fevereiro de 2024. O impugnado, em sede preliminar, requereu o não recebimento da impugnação em face da ausência da juntada de provas que comprove o alegado. Em sede de mérito, alega que cumpriu devidamente o edital de convocação da Assembleia Geral Eleitoral, publicado no dia 5 de janeiro de 2024, no Diário Oficial da União. Bem, conseguiu o documento complementar que lista as certidões necessárias para a verificação das condições de elegibilidade por meio do checklist,
alega-se ainda que a certidão requerida pelo impugnante sequer existe no site do Tribunal de Contas da União, sendo elencadas como necessárias para concorrer ao pleito eleitoral apenas 3. A certidão negativa de contas irregulares, certidão de contas julgadas irregulares, com implicação eleitoral, certidão negativa de inabilitação para a função pública, todas devidamente apresentadas pelos 16 candidatos integrantes da chapa Equilíbrio com Inovação. Podemos continuar? Em sede ao mérito, alega que cumpriu devidamente apresentada a defesa tempestiva em 5 de 2024, o impugnado em sede de preliminar requereu o não recebimento da impugnação em face da ausência da juntada de provas que comprovem o alegado. Em sede de mérito, alega que cumpriu devidamente o edital de convocação da Assembleia Geral Eleitoral publicado no dia 5 de janeiro de 2024 no Diário Oficial da União, bem como seguir o documento complementar que lista as certidões necessárias para a verificação das condições de elegibilidade através do checklist. Alega-se ainda que a certidão requerida pelo impugnante sequer existe no site do Tribunal de Contas da União, sendo elencadas como necessárias para concorrer ao pleito eleitoral apenas 3. A certidão negativa de contas irregulares, certidão negativa de contas julgadas irregulares, com implicação eleitoral, certidão negativa de inabilitado para a função pública, todas devidamente apresentadas pelos 16 candidatos integrantes da chapa Equilíbrio com Inovação. Adiciona à sua manifestação a informação de que se deixa vislumbrar o impugnante que tal documento seria a certidão de licitantes e inidôneos, expedida pelo site do TCU, o que não teria a ver, de fato, com o pleito eleitoral, vez que se interligaria com a declaração expedida pelo Tribunal de Contas da União, que o agente teria condição de contratar com o poder público, sendo o documento de habilitação exigido por alguns órgãos públicos em licitações e contratações públicas. Recebidas as manifestações, esta comissão notificou as partes acerca da presente reunião realizada tempestivamente nos termos da resolução que rege o processo eleitoral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí. É o que a gente tem para relatar. Nesse momento, a gente tem 5 minutos, tá? Para um debate sobre esse preliminar com o doutor Zé Filho, o doutor Neto. Tá? Bom, a primeira coisa, boa tarde a todos. Boa tarde. Quando é recebida a impugnação, na hora de fazer tem ímpeto, né? Como? A gente passou exaustivamente aqui como que isso acontece, né? E aí a gente foi pegar novamente, se debruçar sobre a documentação que havia sido colocada, né? E especificamente refere-se a um documento só, uma certidão específica, né? E fomos no processo, adentrando novamente no processo, e lá constava essa certidão, que por vezes não era exatamente a certidão contestada pela pleito da impugnada, da impugnante, né? E aí, não, tem uma coisa errada. E aí eu sou curioso, eu gosto de ir lá no site, observar, ver o que é, como não sou advogado, aí tem que
certificar as coisas. Né? Como leigo, a gente tem que correr atrás. E, de fato, existe uma certidão de idoneidade. Eu percebi isso. Tá? Mas essa certidão, ela não tem... ela, inclusive, ela serve de certa forma para mostrar uma coisa, inclusive, no âmbito jurídico de pessoas jurídicas. Né? Mas, lá na legislação, ela é bem clara. Né? As certidões que estavam pedindo a chapa, apresentou todas, as duas chapas. Né? E aí, nesse sentido, eu não vejo como acatar o pedido da chapa. Eu não vejo motivo, nesse momento, como acatar, né, essa opinião de que faltou um documento. Todos os documentos foram, nas duas chapas, foram elencados. Nas demais, não. Faltaram muitos documentos. Nós não temos muitas certidões. E aí ficaram essas duas chapas. E as duas, né, estão com a documentação completa. Então eu voto para não prover a pedido de impugnação. Esse é o meu voto. Você tem alguma coisa? Nós passamos o domingo todo analisando isso, foi o que a gente debateu. Foi domingo de 9 às 2 da tarde, né? Se almoçar e exato. o que nós vimos foi isso. As outras a gente viu vários problemas, né? As duas não, tudo correto. Certo, pessoal. Então, diante dessa apresentação que a gente fez agora, eu vou abrir para a votação propriamente dita. Né? Se você, doutor Zé Filho, vota pelo deferimento ou indeferimento da impugnação do doutor Júnior? Não, indeferimento. Eu não vi. A documentação estava lá presente, não tem. Tá? É como voto. Você também, né? Eu só pergunto que assim, todos os documentos estavam constantes. Dá 2 chaves. Em virtude dos 2 votos dos nossos candidatos, dos nossos membros da comissão, né? Eu não preciso votar. Então, a gente dá o indeferimento da impugnação do Dr. Júnior para a chapa do Dr. João. E com isso a gente... E aí, como não tem mérito do trabalho, não que ele, para contestar, pode ser a plenária do Conselho Federal, eles fiquem à vontade, né? Como se fala aí, o jurídico deixa para quem entende. Tá? Eu queria que fizesse constar isso, tá? Na ata, tá? A presença de O todos. Micaela está registrando tudo, né? Tudo que foi dito aqui, inclusive os membros, né? E o que foi decidido. Os nossos dados aqui tem aí, né? Todos. Desculpa, né? Você falou o quê? Não, os dados, você podia falar. Só tem. Não, porque os dois não estavam aqui, só os dois. Não, os dois aqui não precisam. E aqui só fala das duas chapas. As demais, se houver futuramente, pode ser que lá na frente eles decidam que tem uma coisa errada. E volta de novo o processo. Mas por enquanto, as duas chapas continuam no pleito. Até, né, segunda ordem do CFMD. Tranquilo? Então, sendo assim, obrigado. Nada. Até Encerrado. mais vezes. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Eu vou. Nós acabamos de sair da votação, né, onde nós pedimos a impugnação da chapa Equilíbrio com Inovação e mais uma vez aconteceu o que a gente já sabia, né? Existe coisas que estão acontecendo que não estão sendo democráticos, que não estão sendo transparentes. Motivo da impugnação, nós pedimos a impugnação por falta de documento. A comissão entendeu que não tem problema, entendeu? Entendeu que não tem problema, que isso não ia fazer diferença. Regra é clara. 4 chapas foram impugnadas por eles
por falta de documento. Quer dizer, de 6 chapas, 4 foram impugnadas por falta de documento. A chapa Equilíbrio com Inovação está faltando documento, aonde está bem claro a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e eles simplesmente decidiram que não tem problema nenhum a falta do documento. Então nós vamos sim subir para o Conselho Federal, certo? Conselho Federal de Medicina Veterinária, e vamos ver no que vai dar, certo? Mas podem ficar bem cientes que eu já tenho um dossiê pronto de muita coisa errada que já vem acontecendo, provando, não só falando, tá bom? A gente vai atualizar vocês.